Você já ouviu falar das teorias de desenvolvimento psicogenético? Já ouviu falar da teoria espírita de desenvolvimento do espírito? É um assunto fascinante, profundo. Nós vamos dar aqui apenas um resumo, vamos fazer uma síntese. E vamos falar primeiro das teorias de desenvolvimento psicogenético. Essas teorias começaram com Pestalozzi, que viveu de 1746 a 1827. Mas Pestalozzi não aprofundou, ele tinha a intuição do desenvolvimento da criança, que esse desenvolvimento dependia não apenas do desenvolvimento do corpo, do biológico, mas também do desenvolvimento do psiquismo da criança. Mas ele teve um discípulo que desenvolveu efetivamente a primeira teoria de desenvolvimento psicogenético, que é Herbart, que viveu de 1776 a 1841 e que é considerado o pai da psicologia. Na sequência, nós vamos ter, na primeira metade do século XX, alguns pesquisadores muito importantes nessa área. Vamos citar três. Jean Piaget, que viveu de 1896 a 1980, Henri Vallon, que viveu de 1879 a 1962, e Lev Vygotsky, que viveu de 1896 a 1934. Acontece que antes desses três estudiosos do desenvolvimento psicogenético, temos a doutrina espírita. Sim, isso mesmo. Em O Livro dos Espíritos, nós já encontramos o desenvolvimento dessas teorias, mas com o componente da imortalidade da alma e da reencarnação. Para isso, basta tentarmos o nosso olhar para as questões 344 a 360 de O Livro dos Espíritos. Não vamos aqui tentar explicar, mesmo que resumidamente, o pensamento de Piaget, Vallon e Vygotsky. Nós teríamos que fazer um verdadeiro curso a esse respeito e não é esse o objetivo do nosso vídeo. Mas eles são muito importantes. Tem pontos em comum também com o pensamento espírita, mas o espiritismo vai além do que eles foram. Porque todos os três eram pesquisadores materialistas. Não levaram em consideração a alma imortal, não levaram em consideração a reencarnação, nem a lei de evolução, que é uma lei divina. E tudo isso é o Espiritismo que traz. Portanto, a concepção espírita do desenvolvimento da criança leva em consideração não apenas os fatores biológicos, hereditários, do meio e da influência da educação. Leva também em consideração a bagagem espiritual da criança e a influência espiritual que ela recebe estando aqui reencarnada. Aliás, influência espiritual que todos nós recebemos, porque vivemos em intercâmbio com a dimensão espiritual. Não esqueçamos que a humanidade é o conjunto dos espíritos encarnados e dos espíritos desencarnados. Todos somos seres humanos e formamos a humanidade.
E os desencarnados vivem conosco, porque a dimensão espiritual, que também para alguns autores é considerado um universo paralelo, essa dimensão está aqui conosco, apenas que é invisível ao nosso olhar biológico. Mas os espíritos, que são seres humanos desencarnados, estão aqui interagindo conosco. Em nosso livro Educação com o Cristo, nós desenvolvemos essa temática e você vai me permitir para ler um trecho aqui. Quando digo, todos os teóricos, Pestalozzi, Herbar, Piaget, Vallon e Vygotsky, falam que a criança passa por determinados estágios de desenvolvimento e que esses estágios estão intimamente ligados a faixas etárias, de acordo com o natural desenvolvimento dos órgãos. Assim, as etapas de crescimento da criança devem ser respeitadas no processo educacional. Entretanto, o Espiritismo já afirmava em 1857 que o espírito só recobra suas faculdades paulatinamente, de acordo com o desenvolvimento dos órgãos físicos do novo corpo. Ou seja, ele só pode se manifestar, pensar e agir de acordo com o que lhe permite o corpo. Como este está em formação, em crescimento, durante a infância, o espírito pensará como criança, agirá como criança, elaborando as estruturas mentais de sua nova personalidade. É assim que não poderá elaborar um pensamento lógico-matemático mais complexo quando está na faixa de seus 2 ou 3 anos de idade, mas que isso começa a ocorrer por etapas na medida em que o corpo, e neste caso todo o complexo cerebral, vai lhe dando suporte para tais pensamentos. O Espiritismo, ao trazer essa realidade do espírito imortal, nos lança então numa nova teoria psicogenética do desenvolvimento. Na verdade, uma teoria psicogenético-espiritual. E que convidamos então a você para conhecer. Esse estudo está nesta obra, Educação com Cristo, publicada pela Federação Espírita do Estado de Goiás. Todo educador precisa conhecer isso. Todo evangelizador espírita da infância e da juventude precisa conhecer essas teorias e essa visão que o Espiritismo nos dá da evolução do espírito, porque somente assim estaremos de fato promovendo a educação do espírito.